Você já olhou para o céu em um dia nublado e se perguntou por quê, mesmo fazendo o certo, a vida às vezes parece desabar? Maria, uma mulher de fé inabalável, sabia o que era isso. Sempre ajudava seus vizinhos, era presença constante na igreja, tratava todos com segurança. Mesmo assim, em um único ano, perdeu o emprego, pegou uma doença séria e viu amigos se distanciarem. Muitos ao redor murmuravam, questionavam onde estava Deus em meio a tanto sofrimento. Maria, no entanto, fez outra pergunta em seu coração. O que o Senhor queria ensinar em meio à tempestade? Talvez você também já tenha se sentido assim. Você luta para fazer o bem, para agir com justiça, para ser luz em meio a tanta escuridão, mas parece que as batalhas não diminuem. Às vezes, até aumentam. E é justamente nessas horas que surgem os questionamentos mais profundos da alma, perguntas que nem sempre têm resposta imediata, mas que Deus, com paciência infinita, nos ensina a compreender com o tempo. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que a história dos escolhidos nunca foi marcada apenas por vitórias simples. José, vendido pelos próprios irmãos, passou anos esquecido numa prisão. Jó, chamado por Deus de homem íntegro e reto, perdeu tudo o que tinha em questão de dias. Davi, o homem segundo o coração de Deus, passou anos fugindo pela vida antes de se tornar rei. A vida dos bons não é isenta de dor, mas a dor nunca é sem propósito nas mãos de Deus. É natural que, em meio à aflição, a nossa fé seja testada. Quando tudo vai bem, é fácil louvar. Mas quando os ventos contrários sopram, quando o chão parece desaparecer sob nossos pés, é aí que mostramos em quem realmente confiamos. E talvez seja essa a maior lição por trás dos momentos difíceis. Desenvolver raízes profundas em Deus, raízes que não dependem das relações. Muitas vezes, o sofrimento molda em nós um caráter que o conforto jamais conseguiria forjar. É na dor que aprendemos a verdadeira compaixão. É no deserto que entendemos o valor da água viva. É na solidão que ouvimos a voz de Deus mais claramente. Há vitórias que só podem ser construídas no terreno do sofrimento. E por mais doloroso que pareça, são essas que nos aproximam verdadeiramente do coração do Pai. Você já parou para pensar que talvez, com razão agora, você esteja sendo lapidado para algo maior? Que os desertos que você enfrentou não são sinais de abandono de Deus, mas da preparação dele para te entregar algo que só pode ser confiável a quem passou pela prova e encontrou firme. Às vezes, aquilo que parece ser o nosso fim é, na verdade, o começo de algo extraordinário. Imagine uma árvore plantada em solo seco. As raízes dela não se encontram facilmente na superfície. Por isso, é preciso cavar fundo, se aprofundar na terra em busca de vida. E é justamente essa busca profunda que a torna mais forte, mais resistente às tempestades. Assim também acontece conosco. Quando as águas são escassas, Deus nos convida a buscar mais fundo, a encontrar nele a fonte que nunca seca. Existem batalhas que enfrentamos que não são apenas sobre nós. São testemunhos sendo construídos, são histórias que futuramente levantarão outras pessoas que cairão. Maria, aquela mulher que citamos no início, não sabia, enquanto chorava sozinha, que um dia suas experiências se transformavam em palavras de conforto para outros corações feridos. Por isso, não despreze seu processo. Cada lágrima tem um peso diante de Deus. Nenhuma dor é desperdiçada. O que hoje você não entende, amanhã poderá ser a chave para libertar alguém que passará pelo que você já venceu. A dor de agora pode ser o ministério de amanhã. É claro que dizer isso não apaga o sofrimento. Sentir dor é humano. Chorar é legítimo. Questionário também. Até Jesus, na cruz, disse ao Pai por que havia sido abandonado. Mas veja, mesmo em meio à dor, ele cumpriu o propósito que mudou a história da humanidade.
Talvez o que você está carregando agora tenha um impacto muito maior do que você pode imaginar. A palavra nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que tudo será fácil, mas que tudo, de alguma forma misteriosa e divina, será usado para um bem maior. E esse bem, muitas vezes, não se revela de imediato. Ele é construído com o tempo, sem silêncio, na perseverança. É importante entender também que o sofrimento, para o cristão, nunca é sem esperança. Nós não choramos como quem não tem consolo. Nós choramos olhando para o alto, sabendo que nosso Redentor vive e que Ele prometeu enxugar nossos olhos toda lágrima. Cada passo difícil que você dá agora está sendo visto, cuidado e recompensado pelo Senhor. Então, se hoje o seu coração se pergunta, por que, mesmo tentando fazer o bem, a vida parece tão dura, saiba que você não está sozinho. Deus vê, Deus conhece, Deus trabalha em silêncio e no tempo certo você entenderá que nada foi em vão. O ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado e você, precioso como é, está nas mãos do maior ourives do universo. Continue comigo, porque na próxima parte vamos aprofundar ainda mais essas verdades e entender de que forma o sofrimento pode ser usado como instrumento de transformação e crescimento em nossas vidas. Quando olhamos para nossas dores com olhos humanos, vemos apenas a perda, a injustiça, o abandono. Mas quando começamos a enxergar com os olhos da fé, percebemos que há um trabalho invisível acontecendo em nosso interior. Um trabalho que nos fortalece para aquilo que está por vir. Maria, nossa amiga, ainda chorava em muitos dias, ainda sentia o peso das perdas que sofrera, mas a cada manhã sua alma se levantava um pouco mais forte, um pouco mais convicta de que Deus não havia desistido dela. Você já reparou como alguns dos mais belos testemunhos nascem de corações que foram quebrados e restaurados? Não são os dias simples que formam os grandes homens e mulheres de fé. São as noites longas, as tempestades mais fortes, as lágrimas silenciosas. É ali onde ninguém vê que a raiz da fé cresce firme e profunda. Em nossa caminhada é comum buscarmos respostas rápidas para o sofrimento. Queremos entender o motivo das perdas, das traições, das enfermidades, mas nem sempre a explicação veio no tempo que desejamos. Algumas respostas da tempestade são reveladas só depois que a passa. Outras talvez só no céu. E tudo bem. A fé também é confiar mesmo quando não compreendemos. Maria, certa vez, em meio a mais uma madrugada de oração, sentiu em seu coração uma frase que mudou sua jornada. Confie no que estou construindo em você. Não era uma promessa de que tudo se resolveria imediatamente. Era um chamado à confiança, à certeza de que havia um propósito, mesmo quando os olhos não viam e os ouvidos não escutavam. É difícil confiar quando a dor grita. É complicado manter a esperança quando as portas se fecham uma após a outra. Mas é exatamente nesses momentos que o cristão é chamado a lembrar de quem é o seu Deus. Não um Deus ausente, mas um Pai que caminha ao nosso lado, mesmo quando a estrada parece longa e escura. Quantas vezes na Bíblia vemos homens e mulheres de Deus passando por situações que, aos olhos humanos, justificam sem sentido? Abraão foi chamado a deixar sua terra sem sequer saber para onde iria. Moisés descobriu o deserto, a resistência do povo, as próprias dúvidas. Paulo, talvez a maior missão da história, sofreu naufrágios, prisões, perseguições. E mesmo assim, todos eles cumpriram propósitos eternos. O sofrimento para o cristão é como o vento forte que molda as árvores mais robustas. Não gostamos de passar por ele, mas depois, ao olharmos para trás, reconhecemos que foi necessário. Maria, aos poucos, veja isso.
Ela ainda não tinha todas as respostas, mas já conseguia ver pequenas sementes brotando no solo da sua dor. Uma fé mais madura, uma paciência mais sólida, um amor mais profundo pelas pessoas. É curioso como a dor nos torna mais sensíveis ao próximo. Depois de sofrer perdas, Maria passou a notar com mais atenção os que estavam ao seu redor. Ela não julgava mais com rapidez, não desprezava a dor alheia. Pelo contrário, estendia a mão, ofereça palavras de consolo, compreenda o silêncio de quem não pode pedir ajuda. A dor, quando entregue a Deus, nos transformamos em instrumentos de consolo. Nos tornamos pontes, nos capacitamos a sermos ombros para aqueles que carregam fardos pesados. Maria entendeu que sua missão não era apenas sobreviver ao sofrimento, mas frutificar no meio dele. Você que me ouve agora pode estar carregando fardos que ninguém conhece. Pode ter lágrimas escondidas que poucos entendem, mas saiba, Deus vê cada uma delas. E Ele não está apenas olhando, está trabalhando, moldando, fortalecendo, preparando. Às vezes, o que hoje é motivo de lágrimas, amanhã será testemunho de vitória. Talvez não da maneira que esperamos, talvez não no tempo que desejamos, mas sempre da forma perfeita que Deus sabe dirigir. Confie no processo, mesmo quando ele parece longo. Deus nunca perdeu uma dor. Maria, olhando para sua própria história, começou a enxergar os pequenos milagres escondidos nos detalhes, a força que ela não sabia que tinha, as portas que se fecham para evitar caminhos errados, as pessoas que se apoiaram, mostrando quem realmente foi enviado por Deus, pequenas luzes no meio da escuridão. O sofrimento não define quem somos, mas revela quem estamos nos tornando. E quando nos entregamos nas mãos do oleiro, ele transforma nossos pedaços quebrados em vasos de honra, usados para a sua glória. A jornada pode ser árdua, mas o final, para aqueles que permanecem firmes, é sempre de vitória. Na próxima parte, vamos refletir sobre como reconhecer os sinais de Deus durante os momentos difíceis e aprender a caminhar com fé, mesmo sem ver o caminho completo à nossa frente. Continue comigo, há ainda mais preciosas lições esperando por você. Durante uma caminhada pela dor, aprender a refletir sobre os pequenos sinais de Deus pode mudar tudo. Muitas vezes, estamos tão imersos no sofrimento que não percebemos as formas sutis como Ele fala conosco. Maria, a cada novo dia, começou a prestar mais atenção. Uma palavra amiga que vinha na hora certa, um versículo que saltava aos seus olhos, um sentimento de paz inexplicável em meio ao caos. Você já parou para pensar que talvez Deus esteja falando com você agora, através desta mensagem? Às vezes, Ele usa meios simples para alcançar corações feridos. Uma canção, uma frase, um abraço, um momento de silêncio. O problema é que, muitas vezes, esperamos que Deus fale através de grandes sinais e esquecemos que Ele também envelheceu na sutileza. Maria entendeu que caminhar com fé era confiar mesmo quando o cenário externo não mudava. Ela começou a agradecer pelas pequenas vitórias. Um dia com menos tristeza, uma decisão tomada com coragem, uma nova amizade que cirurgia. Cada pequena conquista era um semente plantado em solo fértil, esperando o tempo da colheita. Talvez você esteja esperando uma grande transformação em sua vida. Mas Deus pode estar começando pelas pequenas mudanças. Ele é o Deus dos detalhes. Ele é quem molda o coração em silêncio, enquanto o mundo lá fora corre apressado. É nesses detalhes que Ele prepara o terreno para grandes vitórias. Quantas vezes desprezamos os pequenos começos? Queremos o milagre completo, a solução definitiva, mas esquecemos que todo grande milagre começou com um pequeno passo de fé. Maria deu esses passos, mesmo tremendo, mesmo com lágrimas nos olhos, ela
continua caminhando. E é isso que Deus espera de nós. Passos firmes, mesmo em meio às incertezas. É importante lembrar que Deus não nos promete uma vida sem desafios. O próprio Jesus disse que no mundo não teríamos aflições. Mas também nos garantimos que pensamos ter ânimo, porque Ele venceu o mundo. Essa vitória não é apenas sobre grandes batalhas, mas sobre as pequenas guerras internas que travamos todos os dias. Maria encontrou forças na palavra de Deus. Cada versículo se tornava uma âncora para sua alma. Em especial, ela se apegou à promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo sem entender, ela comprou confiar. E essa escolha mudou tudo. Você já pensou que o que hoje parece confusão pode, no futuro, fazer todo sentido? Talvez haja algo preparado, algo que você ainda não vê. Deus é o autor da história, e Ele escreve com linhas que, à primeira vista, parecem tortas, mas que, no final, revelam a perfeição de seu plano. Maria também precisou aprender a soltar o controle, entregar verdadeiramente seus planos e expectativas nas mãos de Deus. Não era fácil. Em muitos momentos, ela queria entender, queria prever, queria agir do seu próprio jeito. Mas a verdadeira fé exige entrega e confie que Deus não está no comando mesmo quando tudo parece fora de controle. Essa entrega trouxe paz, não porque os problemas desapareceram, mas porque o peso da luta não estava mais sobre seus ombros. Ela aprendeu que descansar em Deus é uma forma de guerra silenciosa, uma resistência contra a ansiedade e o desespero que o inimigo tenta semear. Cada dor compartilhada, cada lágrima derramada, cada oração feita no escuro não foi em vão. Maria e tantos outros que definem em Deus no meio da tempestade descobrem que há uma fortaleza sendo construída dentro deles. Uma fortaleza que não é abalada pelas estatísticas, porque é firmada na rocha que é Cristo. Você que está ouvindo esta história, talvez esteja no meio do seu próprio deserto agora. Talvez tudo ao seu redor pareça incerto, frágil, doloroso, mas saiba, Deus não se esqueceu de você. Ele vê o que ninguém vê. Ele entende o que você não consegue explicar. E Ele está trabalhando, mesmo em silêncio. Continue acreditando, continue caminhando, mesmo que sejam passos pequenos. Cada oração, cada gesto de fé, cada atitude de esperança é um tijolo na construção do plano de Deus para a sua vida. Não despreze os começos pequenos. Deus é especialista em transformar sensações em grandes árvores. Na próxima parte, vamos aprofundar ainda mais o fundo na compreensão de como a dor pode se tornar plataforma para propósitos maiores e como o sofrimento, quando colocado nas mãos de Deus, é transformado em testemunho poderoso. Fique comigo. Ainda há revelações preciosas para o seu coração. Ao longo do tempo, Maria percebe algo que mudou sua forma de enxergar a vida. Ela entendeu que a dor, quando entregue nas mãos certas, não apenas cura, mas transforma. Cada lágrima que parecia ter sido derramada vai agora se tornar um testemunho vivo. A dor que um dia a fez se calar, agora a impulsionava a falar sobre a espera de Deus. Você já viu como as pessoas mais fortes que você conhece carregam histórias profundas? Histórias que moldaram suas almas, que ensinaram sobre empatia, compaixão, resiliência. Nenhuma dessas qualidades nasce da facilidade. Elas são lapidadas no fogo das provas. E é por isso que, muitas vezes, Deus permite que as pessoas enfrentem momentos difíceis. Maria começou a ver que sua história, marcada por sofrimentos e superações, não era apenas sobre ela. Era sobre outros também. Pessoas que ouviriam seu testemunho e encontrariam forças para continuar. Vidas que seriam impactadas porque ela teve coragem de não desistir. E você, já pensou que a sua história também pode ser resposta para a oração de alguém?
Deus transforma nossos desertos em pontes para aqueles que virão depois de nós. Ele nos capacita a sermos luz onde há escuridão, consolo onde há dor, esperança onde há desânimo. Mas para isso é necessário passar pelo processo. O ouro só é purificado no fogo. A oliveira só derrama azeite após ser pressionada. Quantas vezes pedimos para Deus nos usar, mas resistimos aos processos que nos preparamos para isso? Maria entendeu que as dores que ela viveu se tornaram mais sensíveis à dor do outro, mais paciente, mais misericordiosa, mais semelhante a Cristo. E essa é uma das maiores lições que podemos aprender: ser moldado à imagem de Jesus através dos nossos desertos. Talvez hoje você esteja se perguntando por que está acontecendo por tudo isso. Talvez sinta que é injusto, pesado demais, mas confie, há algo precioso sendo gerado em seu interior. Deus não sofreu sofrimento. Cada experiência, cada batalha travada, cada cicatrização, tudo será usado para algo muito maior do que você. Imagina, Maria viu portas se abrindo que jamais teria imaginado. Deus a colocar em lugares onde sua história fazia sentido. Pessoas que estavam à beira do desespero encontraram em suas palavras uma nova esperança. E ela sabia que nada disso seria possível sem o caminho difícil que ela percorreu. Assim, é a jornada dos escolhidos. Não é uma trajetória sem lágrimas, mas é uma caminhada onde cada passo é acompanhado pela mão de Deus. Não é uma história sem quedas, mas é uma história onde cada queda é transformada em crescimento. Deus não promete ausência de lutas, mas promete sua presença constante em cada uma delas. Olhando para trás, Maria não mudaria nada. Cada dor era uma ferramenta de lapidação. Cada perda, uma oportunidade de confiar mais em Deus. Cada espera, uma preparação para algo melhor. Ela entendeu que o que parecia atraso era, na verdade, proteção. O que parecia abandonado era cuidado em silêncio. Você, ouvindo esta mensagem agora, precisa saber que está preparado para algo maior. Não despreze o processo. Mesmo que agora tudo pareça confuso e difícil, há uma obra linda sendo construída em seu favor. Deus está escrevendo uma história que ainda vai inspirar muitos ao seu redor. Continue crendo, continue orando, continue encaminhando, porque no tempo certo você verá que nada foi em vão. Cada oração, cada lágrima, cada momento de silêncio diante de Deus está sendo cuidadosamente guardado. E no momento oportuno, Ele trouxe a resposta que seu coração tanto espera. Deus transforma lágrimas em testemunhos. Transformações profundas nascem em meio às batalhas mais difíceis. E você, escolhido por Ele, está sendo lapidado para viver promessas que ainda nem consegue imaginar. Não desista, não pare. A história que Deus está escrevendo em sua vida será uma prova viva da fidelidade dEle. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode ser um instrumento que Deus usará para fortalecer uma vida que também está passando pela dor. Juntos, seguimos firmes, sabendo que Deus transforma todo sofrimento em algo belo e eterno.